dia a todos. Falamos com vocês sobre o Office Space. Na verdade, uma breve introdução sobre o Office Space e alguns recursos que ele proporciona aí, né, para que a gente possa atender essa demanda da área de processamento. Meu nome é Marcos, eu atuo com DBA há 17 anos e especificamente com DBA Office Space há 4 anos. Uma atividade, empresa mineira, que atua exclusivamente na área de geoprocessamento. Então, essa parte de gestão com base em dados georreferenciados. Antes de qualquer coisa, acho interessante falar sobre o que é geoprocessamento. Por de técnicas relacionadas ao tratamento da informação espacial. Então, a gente pode dividir essas técnicas em 4 subgrupos. O primeiro subgrupo são técnicas de coleta de informação. Então, através de sensoramento remoto, coletores de GPS, levantamento de dados, avométrico, e até com base na própria cartografia, a gente consegue juntar a nossa base de dados para que a gente consiga aplicar as rotinas disponibilizadas pelo Office Space. Segunda vertente, técnicas de armazenamento de informação. Esse é o nosso foco de hoje, onde, através da utilização de bases de dados espaciais, a gente vai conseguir aplicar. Através da utilização de bases georreferenciadas, que SGPDs proporciona a utilização de dados georreferenciados, a gente vai conseguir utilizar as técnicas do geoprocessamento. Terceira vertente, técnicas para tratamento e análise da informação. Então, uma vez que as informações foram coletadas e armazenadas, a gente já consegue atuar sobre essas informações através de estudos geoestatísticos, como o próprio nome diz, a estatística aplicada a dados georreferenciados. Um exemplo de geoestatística, a gente pode citar como exemplo, imagine que em determinada região de uma rodovia existe ali um alto número de acidentes, um alto número de atropelamentos. Então, a gente pode começar a coletar esses dados, a coordenada onde os acidentes têm ocorrido, e começar a fazer um estudo. Realmente aqui, nessa área aqui, ocorre um elevado número de atropelamentos, a população está reivindicando uma passarela, mas qual é o melhor ponto de instalação dessa passarela? Aí sim, entra a parte de geoestatística, porque a gente pode fazer uma análise visual desses pontos na tela do computador e, por exemplo, utilizar um algoritmo que pinte as áreas de maior concentração de ocorrências de atropelamento com uma cor mais forte, por exemplo, de forma que o usuário consiga concluir visualmente ali qual é a área mais adequada para a instalação da passarela. O geomarketing também, o próprio nome diz, é o marketing através da utilização de dados georreferenciados. Podemos também exemplificar a situação com, imagine que a gente vai instalar uma nova banca de jornal, por exemplo, um exemplo bem simples. E onde instalar essa banca? O ideal seria que a gente conseguisse instalar essa banca em uma região espacial onde não existam outras bancas próximas àquele endereço. Então, a gente pode fazer um estudo visual de forma que, vamos supor, vamos ver a viabilidade de instalação da banca nesse ponto aqui, rua José da Silva, número 23. O órgão proporciona uma ferramenta chamada Buffer, onde, a partir de um dado ponto, ele cria uma geometria com um raio especificado, vamos supor, um raio de 100 metros aqui, vamos ver se tem outra banca. E depois a gente faz uma consulta espacial dentro dessa geometria formada, de forma a verificar se existe uma outra entidade do tipo banca dentro daquela região. A partir daí, a análise
visual, ela se torna mais viável e é mais fácil enxergar através dos dados georreferenciados. E finalmente, uma vez que a gente fez a coleta, armazenou e já utilizou os algoritmos, a gente deve disponibilizar uma forma para que o usuário consiga atuar sobre esses dados, através de sistemas GIS, a gente vai falar um pouco sobre isso, sistemas CAD, e aí sim a interface final para o usuário. Acho que nem preciso te falar que é uma tendência crescente em nossas vidas. Os sistemas de GPS estão cada vez mais baratos, e hoje em dia a gente compra aparelhos celulares e eles já vem com GPS embutido, com toques, e em automóveis, né, hoje em dia existem automóveis que já vêm com GPS de carro. Então isso é uma tendência que acho que dentro de poucos anos aí vai ser uma coisa bem natural nas nossas vidas. Por isso que eu acho interessante a gente começar a assimilar esses conceitos de geoprocessamento. E existem algumas situações que são naturalmente espaciais. Por exemplo, o cálculo da distância entre dois pontos. É muito mais fácil você chegar numa tela onde os dois pontos estão pintados e através de 2 cliques, ter a distância de calcular com o algoritmo geográfico, do que ficar verificando lá através de dados tabulares, fazendo um somatório ali aproximado. A gente consegue ter uma maior exatidão com a base de dados georreferenciada. Falando um pouco sobre GIS, a sigla GIS ela não representa apenas o software, os softwares associados ao geoprocessamento. Ela engloba um pouco mais que isso. Na verdade, GIS não é um conjunto de softwares, é uma tecnologia. E está relacionado ao conjunto de ferramentas computacionais que viabiliza a utilização das técnicas de processamento. Então, a tecnologia GIS, quando a gente fala GIS, a gente tem que pensar em software, a gente tem que pensar em hardware, e muitas vezes pensar até nas pessoas que atuam ali naqueles projetos relacionados ao geoprocessamento. Alguns exemplos de ferramentas GIS, só falar um pouco sobre as empresas aí, ESROI, o ArcGIS serve. A ESROI é a maior empresa do mundo em software GIS. O MapGuide 65, ou o MapGuide Enterprise da Autodesk, de CAD específico, atua apenas no ramo aí, do geoprocessamento, utilizando ferramentas da Autodesk. O MapViewer da Oracle, então a própria Oracle disponibiliza uma ferramenta GIS, ela disponibiliza o tratamento através do Oracle Station e disponibiliza uma ferramenta GIS também, que é o Oracle MapViewer. O Spring, que é uma iniciativa do INC, foi criado pelo INC e é um software bem difundido no Brasil também, muita gente usa, principalmente o pessoal da área de geografia. O OpenJump, que é uma iniciativa open, e o GeoCerve também, que esses dois são iniciativas open source que ainda são muito difundidos, mas principalmente para quem não quer gastar com software, esses dois softwares são bastante interessantes. Falando um pouco agora sobre bases de dados georreferenciadas. As bases de dados georreferenciadas são aquelas capazes de armazenar, atualizar e manipular dados espaciais. Então, a gente está muito acostumado com dados tabulares, dados alfanuméricos, onde a gente tem os dados, as características dos clientes, as características de diversas entidades. Mas a partir de agora, a gente começa a pensar em basicamente um componente a mais, que é a coordenada, que é o XY. A gente vai ver como que o Oracle armazena isso e como que ele faz as pesquisas espaciais baseadas nesses dados georreferenciados. Alguns exemplos de SGBDs que disponibilizam features espaciais. O Oracle, com o Oracle Station, o PostgRE com o PostGIS, é bem utilizado também. E o BMPD2 com o Spatial Extender não é muito difundido, pelo menos no Brasil não é muito difundido, mas existe a iniciativa. O MySpace Spatial Extension
que também não é muito difundido no Brasil, e o Spatial Data da Microsoft, que acabou de sair. Eu nunca nem vi a cara dele. E aqui há uma situação onde as técnicas de avançamento se aplicam. Acho interessante a gente começar a perceber as situações para entender a aplicabilidade da ferramenta. Por exemplo, monitoramento de veículos, animais, etc. Esse tipo de monitoramento é chamado de LBS, Location Based Service. Então, monitoramento veicular, isso é uma coisa bem natural hoje em dia. Hoje você vai fazer o seguro do seu carro, se o seu carro tiver um monitoramento, o seguro torna-se um pouco mais barato. E animais também, gado, o governo hoje, ele meio que obriga que os grandes fazendeiros tenham o monitoramento do gado, para saber o que esse gado está comendo, onde ele está dando. Planejamento de regiões urbanas, EMU, mobiliário urbano básico. É nessa área de carga atua. Então, existem várias aplicabilidades para a utilização de planejamento de regiões urbanas. Por exemplo, operador de telefonia que tem a obrigação de manter telefones públicos em alguns raios. Então, vamos supor que a Anatel obrigue que as operadoras de telefonia tenham orelhões instalados de forma que nenhum cidadão tenha que se locomover mais de 100 metros para chegar no orelhão. É muito mais fácil fazer esse tipo de instalação, esse tipo de análise de viabilidade de instalação através da utilização de bases de dados georreferenciadas com o apoio de ferramentas GIS. Detecção de focos de pragas, doenças. Imagine que a gente esteja tendo um surto de varíola, por exemplo, de sarampo no Brasil. E como saber quais são os focos dessa doença? Uma coisa mais comum, dengue. Como saber quais são os focos de dengue hoje no Brasil? Então, é feito o levantamento dos dados, através da utilização do GPS, plota-se esses dados, insere esses dados numa base georreferenciada, plota-se através de uma ferramenta GIS, e através do uso de algoritmos de estatística, consegue-se imprimir a área de maior concentração. A gente pode fazer, por exemplo, onde tiver mais de 100 casos, por exemplo, pinta de vermelho, depois pinta de laranja, pinta um vermelho mais claro, de forma que, através da identificação das cores, ali, o usuário consegue bater o olho e falar assim: opa, aqui no Ceará, realmente aqui tem um foco de dengue. Então, aí a gente consegue atuar naquela região específica onde existe o foco da doença. Aplicações relacionadas ao meio ambiente, mas com controle de focos de queimadas, estudos de bacias hidrográficas, a utilização é mais ou menos parecida. Então, passa para o mapeamento dos focos das queimadas e depois descobre conclui-se onde as queimadas estão ocorrendo mesmo, onde tem o maior foco de queimadas, para atuar naquela área ali, aumentar o policiamento. E, enfim, análise de viabilidade em geral, de acordo com os parâmetros pré-determinados. Então, como foi dito anteriormente, vamos ver a viabilidade de instalação de uma banca de jornal em determinado ponto, vamos ver a viabilidade de instalação de um posto de saúde em determinado ponto, de acordo com o número de casos de doenças ali, de doenças encontradas ali em um raio de 1 quilômetro, por exemplo. E aqui um exemplo de uma arquitetura básica de uma aplicação GIS. Então, a gente vai ver que a gente tem algumas camadas a mais, mas é bem parecido com uma arquitetura com dados alfanuméricos. A gente tem um servidor de banco de dados, onde são armazenados tanto os dados tabulares quanto os dados alfanuméricos, servidor de aplicações e a camada para o usuário, né? O front-end com o usuário. Então, isso aqui, esses 3 componentes aqui definem uma arquitetura simples hoje de um sistema comum. A única diferença é que a gente vai
ter o servidor X, que é um servidor onde vai ficar instalado o map server, o map guide, são aquelas ferramentas que a gente falou lá atrás, e o repositório de imagens satélite. Essas imagens, elas podem tanto ficar na base de dados, quanto fora da base de dados, numa pasta qualquer. E antes de entrar efetivamente no Oracle Spatial, vamos resgatar um pouco lá da geografia que a gente aprendeu lá no primeiro grau, né, na verdade, segundo grau, primeiro grau. Então, como a gente vai trabalhar com coordenadas, com x, y, não basta a gente dizer, x no y, a gente tem que dizer, eu estou representando aqui coordenada x tal, y tal, através da projeção tal, sistema de coordenadas, por exemplo, latitude e longitude. Então, a gente tem coordenadas angulares. O exemplo mais utilizado no Brasil é a latitude e longitude mesmo, que todo mundo conhece. Então, na latitude e longitude, o globo ele é dividido em paralelos e meridianos, a partir do Equador e do meridiano de Greenwich. Cada meridiano e cada paralelo, ele caminha de 10 em 10 graus. Então, vamos supor, essa coordenada aqui é a x12 e y12, por exemplo. Aqui seria x12, y menos 12, y menos 20. Então, coordenadas angulares mesmo. A gente tem a medida a partir do ângulo. Como é uma medida genérica para o globo, a latitude e longitude é utilizada principalmente quando a gente vai tratar de uma região mais abrangente do globo. Então, vamos falar a nível de Brasil. Eu quero ver os focos de dengue do Brasil. Então, o ideal é que a gente utilize um sistema de coordenadas angular, latitude e longitude. Por quê? Porque através do sistema de coordenadas angular, a gente tem a visão de uma região mais abrangente. Qual é a desvantagem da utilização de um sistema de coordenadas angular? Os cálculos são mais caros, eles são mais difíceis. A gente não está trabalhando com sistemas métricos, onde a distância de 2 pontos é calculada com Pitágoras, por exemplo. Aqui existem conversões que devem ser feitas de ângulo, paramétros, de forma que a gente consiga fazer os cálculos. Que o Oracle consiga fazer os cálculos, né? Então, é um bom sistema de coordenadas, mas se a gente fizer uma maior exatidão, a gente vai ter que utilizar um sistema de coordenadas métrico, que é o que a gente vai ver agora. O sistema de coordenadas métrico mais utilizado no Brasil é o UTM, Universal Transverse Mercator. Acho que todo mundo já deve ter, pelo menos, lembrar dessa sigla aí do colégio. Nesse sistema, sim, as coordenadas são tratadas de forma métrica. Então, a gente consegue calcular a distância entre dois pontos através da utilização de um teorema de Pitágoras, por exemplo. Aí sim a gente consegue, porque não existe nenhuma correção. A distância entre dois pontos é medida em metros mesmo. E o mundo é dividido também, o globo é dividido em paralelos e meridianos. Os paralelos variam de 1 a 60 graus, os meridianos de 80 ao menos 80 a 84 graus. É uma projeção cilíndrica, então é como se a gente pegasse o globo e colocasse um cilindro. Dessa forma, a gente tem uma maior exatidão nos dados próximos ao Equador e uma maior distorção nos dados próximos ao polo. Como a gente está no Brasil, esse sistema de coordenadas é interessante. Se a gente estivesse, por exemplo, no Canadá, provavelmente a gente teria que usar um outro sistema de coordenadas. Talvez um sistema cônico, alguma coisa assim, que privilegia as regiões polares. E através de qualquer sistema de coordenadas métrico, como eu já foi dito, a gente consegue uma maior exatidão nos nossos cálculos. Então, vamos supor, eu vou atuar só em São Paulo, na região de São Paulo. A gente, mesmo em São Paulo, vamos supor só a cidade de São Paulo, aí talvez a gente consiga utilizar um sistema de coordenadas métrico. Porque eu acho que na cidade de São Paulo acho que na cidade eu acho que passa um curso só. Na capital. Mas no estado eu sei que passam dois cursos, o curso 22 e o curso 23. O sistema de coordenadas métricas ele trabalha com fusos. Então, cada região dessa aqui,
determina o fuso. Esse aqui é o fuso 23, ó, é onde existe a maior concentração populacional no Brasil. Então aqui fica Minas Gerais, fica a maior parte de São Paulo, fica um pedacinho do Rio, fica o sertão nordestino também. Então, a gente tem aqui a coordenada, por exemplo, menos 500 mil, menos 9 milhões no fuso 23. Depois, no fuso 24, a gente pode ter a mesma coordenada também. As coordenadas se repetem. E, através daí, a gente consegue fazer o cálculo mais exato em determinado fuso, em um fuso específico. Então, quando a gente trabalha com uma coordenada DM, a gente tem que escolher um fuso. A gente sempre vai trabalhar apenas em uma parte dessa aqui. Ó. Por isso que a gente não consegue atuar com uma coordenada métrica numa região geográfica mais extensa. E aí a gente começa a entrar na questão das features Oracle. O Oracle Spatial, ele é a feature espacial do Oracle, mas ele tem como base uma outra feature, que é o Oracle Locator. O Oracle Locator é como se fosse o Oracle Spatial resumido. O Oracle Locator, ele está presente em todas as versões Oracle. Você instalou o Oracle, você adquiriu o Oracle, você já tem direito a utilizar o Oracle Locator. O Spatial não, o Spatial ele é pago. E, inclusive, na distribuição Express, a gente consegue utilizar o Oracle Locator. Ele está lá um esqueminha novo lá, no MD6, e ele disponibiliza alguns métodos ali para utilização. E o Oracle Locator, assim como o Oracle Spatial, porque o Oracle Locator é básico, o Oracle Spatial, ele é construído, basicamente, por três componentes. Primeiro, um tipo de dados. Então, toda essa história aqui se resume a um tipo de dados, que é o SDO geômetro. Esse SDO geômetro é um tipo estruturado mesmo. É um tipo estruturado composto por vários inteiros. Então, a gente armazena x, y, z, x, y, z, x, y, z. Um sistema de indexação de dados espaciais e operadores e funções geométricas básicas, por exemplo, cálculo de distância em 2 pontos, criação de um buffer, que a gente vai ver daqui a pouco, funções que permitam a utilização de consultas espaciais de dados georreferenciados. Então, o Oracle Spatial e o Oracle Locator, eles se resumem a isso aqui, não é nada demais. É como se a gente criasse uma tabela com um atributo do tipo SDO geômetro. Aí a gente já consegue trabalhar com dados georreferenciados. O Oracle Spatial, ele possui todas as funcionalidades do Oracle Locator e mais alguns métodos a mais. A Oracle criou o Oracle Locator e depois falou, não, eu vou criar alguns algoritmos aqui a mais, vou chamar de Spatial e vou vender. O Oracle Locator é gratuito. Então, ele proporciona métodos para tratamento de linhas, modelos topológicos, modelos de rede, métodos para tratamento e armazenamento de dados raster, que são imagens mesmo, armazenamento de imagens no banco de dados. O Oracle Spatial está presente apenas na versão Enterprise. Então, para que a gente consiga utilizar o Oracle Spatial, a gente tem que adquirir a versão Enterprise. Na verdade, é o que a gente consiga, porque, na verdade, para que a gente possa utilizar, né? Porque a gente, o CD do Oracle é único lá, então a gente faz a instalação, mas para que a gente realmente possa utilizar o Oracle Spatial, a empresa tem que ter adquirido a versão Enterprise. E isso. Então, quando a gente instala o Oracle, ele já tem um esqueminha novo lá chamado MD6. Então, esse MD6 que contém o tipo estruturado, contém os packages que vão disponibilizar os métodos de cálculo de distância, de consultas espaciais. Vocês podem ver lá, fazer o select serviço.dba e users lá, vocês vão ver esse esquema lá. Todos já têm acesso nas bases de dados que vocês têm nas empresas aí. Então, aqui um exemplo de criação de tabela, é muito simples também. Então, coloquei um exemplo de cada, um exemplo de ponto, um exemplo de linha, um exemplo de polígono. Todas as tabelas são criadas da mesma forma, então, independente de estar armazenando
ponto, uma linha ou um polígono, a gente vai criar uma tabela e vai associar essa tabela ao atributo com o tipo SDO geômetro. A diferença é que para armazenar um ponto, a gente precisa de quantos inteiros? Um ponto com duas dimensões. A gente precisa de um x e um y. Para armazenar uma linha, em tese, a gente precisaria de duas coordenadas x e y. Mas, na verdade, falando de geoprocessamento, a gente não pode pensar em linhas simples. A gente sempre tem que pensar em polilinhas, que é uma linha constituída por vários vértices. Então, nesse caso aqui, a gente armazenaria 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente teria que ter 14 inteiros para armazenar isso aí, 7 x, y. E o polígono da mesma forma. O polígono nada mais é que uma polilinha fechada. Então ali, aquele polígono ali, alguns vértices são bem sutis aqui, mas a gente tem um vértice aqui, outro aqui, aqui. Aqui tem vários vértices aqui. Então a geometria pode se tornar bastante complexa, de acordo com a exatidão do desenho que for realizado. E agora falando um pouco sobre o tipo SDO geômetro, que é um tipo criado pela obra, é um tipo estruturado. Aí eu peguei a DDL dele lá. Então o tipo SDO geômetro, ele é um tipo constituído por um inteiro que determina o tipo da geometria, se é um ponto, uma linha, um polígono. O outro inteiro que determina o sistema de coordenadas que a gente está trabalhando, por exemplo, se é latinômetro, se é o TI no curso 23, no curso 24. Um outro tipo estruturado, que é um SDO point, que nada mais é do que XYZ, é utilizado para armazenamento de pontos que tem apenas uma coordenada. Então a gente não precisa de armazenar uma lista de coordenadas. Aqui é uma coordenada apenas. Um outro array de inteiros que determina a direção da geometria e algumas outras características da geometria. E finalmente uma SDO ordinates, que esse sim é uma lista de valores inteiros, onde são armazenados as coordenadas x, y. Então a gente vai ver mais para frente como são armazenadas essas coordenadas. O SDO determina o tipo do objeto, bem como o número de dimensões do espaço. Todos os valores de determinada coluna devem possuir o mesmo detalhe. Então vamos supor, cria uma tabela lá de escolas. Eu tenho os dados sobre as coordenadas dessas escolas. Naquele campinho SDO geômetro, se eu armazenei um ponto, eu só vou poder armazenar ponto ali. Eu não posso armazenar ponto e linha na mesma coluna. E se eu definir que aquela coluna vai ser representada através da utilização de uma projeção métrica, todos os dados contidos ali vão ter a mesma representação. Então é um valor inteiro constituído por 4 dígitos, sendo que os 2 primeiros dígitos determinam o número de dimensões e os 2 últimos determinam o tipo do objeto. Se for 0,1, é uma geometria desconhecida. Aliás, aqui ficou até. Acho que é 0,0, não é erro aqui, 0,0. 0,1 é o ponto, 0,2 linha, 0,3 um polígono, 0,4 é uma coleção. E uma geometria eu posso armazenar, por exemplo, dois polígonos. Não é muito utilizado, não. Na prática, a gente cria colunas para armazenar pontos, linhas ou polígonos, mas a gente tem as opções. A gente pode armazenar pontos múltiplos, linhas múltiplas e polígonos múltiplos também na mesma coluna, mas não é muito utilizado. Na prática, a gente cria uma coluna para armazenar pontos, outra para armazenar as linhas e outra para armazenar os polígonos. O segundo atributo desse tipo é o SDO-SRID, que é o identificador do sistema de coordenadas. Então, todos os valores de determinada coluna devem possuir o mesmo sistema de coordenadas. E existe uma tabela chamada CS, SRS, lá do MDSIS, que possui a listagem de todos os sistemas de coordenadas possíveis. Há uma infinidade. Os mais utilizados no Brasil são latitude, meia longitude e o TM, em todos os cursos, curso 17, curso 18, até o curso 25. São os cursos que passam pelo Brasil. O SDO point é utilizado quando a coluna vai armazenar apenas um ponto. Dessa forma, a gente não precisa de julgar esse ponto como um array.
é mais fácil a gente fazer manipulação. Como é uma estrutura bem simples, para que os algoritmos consigam fazer processamento de forma mais rápida e eficaz, a ORB criou esse STL Point. Um ponto pode ser armazenado também como uma lista de coordenadas contendo uma coordenada só. Mas o jeito, a forma recomendada é a utilização do STL Point. O STL Point em si é a estrutura do tipo vetor responsável pelo armazenamento das coordenadas associadas a cada geometria. Então, é nessa estrutura que ficam as nossas coordenadas efetivamente. Vamos supor, no caso desse polígono aqui, ele está nas coordenadas aqui 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1. Então, como que isso é armazenado? É armazenado no vetor 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1. Então, é uma sequência de números inteiros mesmo. É muito simples. E essa bolinha aqui é armazenada da mesma forma. Existem algumas restrições. Por exemplo, o polígono ele tem que ser fechado. Então, a primeira coordenada ela tem que ser equivalente à última coordenada, de forma que a gente consiga fazer o ciclo e voltar na coordenada inicial, fechando o polígono. A linha já não precisa ser fechada, porque uma linha fechada nada mais é que um polígono. O LNI determina algumas informações acerca dos dados que estão armazenados. É um estudo de tipo vetor também, identifica algumas características, tais como a posição inicial de cada vértice. Vamos supor que dentro de determinada coluna, de determinado tributo, possui duas geometrias. Então ele fala, ó, o primeiro vértice da primeira geometria é o 1, o primeiro vértice da segunda geometria é o 223, por exemplo. E a interpretação identifica o modo pela qual os pontos são armazenados, porque dois pontos eles podem determinar uma linha, mas também podem determinar uma circunferência, onde o primeiro ponto é o centro e o segundo ponto determina o raio. Então, a interpretação identifica a forma pela qual os pontos foram armazenados na base. E aqui tem alguns exemplos, quando a gente vai, exemplos bem básicos, quando a gente vai armazenar um ponto, se a gente utilizou o STL Point, a gente deixa duro essa estrutura. A gente vai armazenar uma linha, a gente senta com 1, 2, 1. E o polígono, 1, 1003, 1. Essa característica determina a direção do polígono. Então, 1003 anti-horário e 2003 sentido horário. Essa estrutura aqui, acho que com o ar mesmo, com o ar dos peixes aí, acho que vale a pena pesquisar um pouco mais sobre ela, porque eu falei de forma bem sucinta aqui. E aqui alguns exemplos de insert, que é o que interessa mesmo, né? Como que isso é inserido na base de dados. Então vocês podem perceber que é bem parecido com a forma pela qual a gente insere dados alfanuméricos. Só que a gente insere ali um tipo estruturado, que é o MDX contextual geômetro. Então, inserção de um ponto, aquele primeiro exemplo, seria um ali com a chave primária e depois um STL geômetro com o primeiro parâmetro 2001, que determina um ponto de duas dimensões, 8292, que é o identificador referente ao sistema de coordenadas altitude e longitude, e o STL Point Type. Nesse caso, eu utilizei o STL Point Type. A quarta e a quinta, as quartas e quintas posições vazias, no caso de um ponto. No caso de uma linha, a gente utiliza o GTAC 2002, que é uma linha de duas dimensões, mesmo sistema de coordenadas, latitude e longitude. O STL Point fica vazio, porque não justifica eu armazenar uma linha e utilizar o estudo do tipo ponto. O STL array com 1, 2, 1 e o array que constitui a linha. Então é uma linha formada por três pontos: XY, XY, XY. É uma polilinha formada por três pontos. E aqui um exemplo de inserção de polígono: 2003, que é um polígono, 03 determina que é um polígono, 2000 determina o número de fugiu a palavra. Daqui a pouco eu lembro.
dimensões. O 2x2 determina que é um sistema de coordenadas geográfico, latitude e longitude. O LNI 1003 identifica que o sentido é o anti-horário. E aqui as coordenadas utilizadas. Notem que a última coordenada é igual à primeira. Por quê? Porque aí a gente consegue fechar o polígono. E aqui são as relações topológicas possíveis. As relações topológicas determinam as formas através das quais duas geometrias podem se relacionar. E essa figura aqui identifica bem os tipos de relação. Então vamos supor, a gente vai desenvolver uma consulta lá. Eu quero listar todas as escolas contidas em determinado bairro. Então eu posso utilizar esse operador aqui, ó. Traz todas as escolas cujo bairro tal contenha aqueles pontos. Então, quando ele tem uma interação que toca a linha, então A cobre B e B está coberto por A. No terceiro desenho ali, A toca B, B toca A. Vamos supor, eu quero lista para mim todos os bairros que são vizinhos de determinado bairro. Então a gente usa o touch ali. A gente vai colocar isso numa query. Aqui, esse quarto exemplo é quando ele tem uma interseção e essa interseção gera uma área. Então, vamos supor, vamos ver quais são os bairros onde um está invadindo o outro ali. Então, isso acontece com facilidade, né? Essa parte aqui é minha, essa parte aqui é minha. Se a gente tiver um desenho exato das geometrias da cidade, a gente consegue verificar quais são os municípios onde ocorre esse tipo de invasão territorial. O que desenho é quando tem uma interseção, mas essa interseção não gera uma área. A interseção de uma linha com um polígono não gera uma área. Aqui o sexto desenho, geometrias iguais, ela mostra em todos os casos de duplicação da base de dados. Então a gente pode utilizar o equal. A sétima ali, disjoin, então verifique se esse bairro realmente não tem interação nenhuma com esse outro bairro. Então, se uma consulta disjoint retornar alguma coisa, quer dizer que realmente não possui interação nenhuma. E o covers é quando tem uma linha ali que está exatamente sobre uma linha de determinado polígono. Além dessas relações, tem uma outra relação que é a relação mais utilizada, que é o N-Interact. Verifica para mim quais são os pontos que tenham qualquer interação com esse bairro, por exemplo. Então, o Interact, ele atende a todas as outras necessidades, ele verifica qualquer tipo de interação, seja tocando, interseção de área, igual, slide, qualquer tipo de interação. E as pesquisas espaciais, elas são realizadas em duas etapas. Pesquisas espaciais são caras, elas não são pesquisas simples como pesquisas tabulares. Então, ele tem que verificar aquela região e, após a verificação daquela região, ficar verificando quais são as geometrias que efetivamente estão dentro daquela região. Mas imagine, uma geometria, ela pode ter um período totalmente complexo, pode ser construído por vários. Imagine uma geometria de um município, como que ela é complexa. Toda desenhadinha assim, ali por exemplo, normalmente uma hidrografia faz a delimitação desses polígonos de municípios. São geometrias extremamente complexas. Então, isso é caro para que o óleo consiga efetuar essas pesquisas. Por isso que ele faz a pesquisa com base em duas etapas. Primeiro, vamos supor que a gente está fazendo uma consulta nessa região aqui. Ó. Eu quero saber, vamos supor que os triângulos sejam bairros. Eu quero saber todos os bairros que passam por essa região aqui. A primeira coisa que ele faz, ele cria o chamado MPL. Ele pega cada geometria e pega o menor x, menor y, o maior x, maior y de cada geometria e calcula o MPL. Uma vez calculado, ele verifica, porque é muito mais fácil a gente trabalhar com uma geometria que tenha 2 pontos apenas, ou 4 pontos, na verdade ele tem 2 pontos, do que ficar verificando se essa geometria aqui, extremamente complexa, está contida num determinado polígono. Então ele faz, a grosso modo, traz para mim
daquela região. Aí ele consegue aqui, ó, nesse primeiro caso, ele conseguiu trazer essa geometria, essa e essa. Por quê? Porque apesar desse polígono não estar dentro do polígono pesquisado, o MBR desse polígono, que é o menor x, menor y, maior x, maior y, está contido dentro dessa geometria. Então, essa é a primeira etapa, a etapa de filtro. Uma vez ele executar essa etapa de filtro, aí sim, apenas sobre esses valores encontrados, já a tendência é que a gente tenha uma massa de dados muito menor, aí sim a gente vai fazer o cálculo exato aqui. Agora vou verificar se realmente essa geometria está contida nesse polígono, essa e essa. E aqui, após o refinamento, que é a segunda etapa, aí sim ele vai descobrir que, apesar do primeiro filtro ter retornado essa geometria aqui, ele não está contido efetivamente dentro do polígono procurado. Então a gente vai ver agora o STO-Relate, que é o operador mais utilizado. O STO-Relate é como se fosse o join mesmo, é um join espacial. Olha como que é simples fazer. Nesse caso aqui, nós temos no Brasil, e vamos supor que cada pontinho verde desse seja um foco de dengue. Eu quero verificar quais são os focos de dengue ocorridos dentro do estado de São Paulo. Então, qual pesquisa é submetida? Eu fiz um select aqui, select b.código from estado A, foco B. Acho que por enquanto todo mundo consegue fazer essa construção, né? Onde o código estado seja igual a 2, então, aqui ficou meio claro, mas o código, esse registro aqui possui o código 2, e essa função STO-Relate, basta comparando a geometria do estado. Aqui, na verdade, ele vai listar todas as geometrias de B que possuam essa relação com a geometria de A selecionada. Então, ele vai listar, traça-me todas as geometrias de foco que estejam inside a geometria de São Paulo. Aqui que entra aquela questão aquelas formas de relacionamento topológico que a gente viu lá atrás. Então, aqui ele vai buscar apenas as geometrias que estiverem exatamente dentro desse polígono aqui. Agora vejam como esse polígono é complexo. Ele tem que fazer vários cálculos para chegar a essa conclusão. Por isso que a consulta é feita em duas etapas. Então, possivelmente, o que ele fez? Ele pegou esse menor x, menor y, maior x, maior y, e verificou, traz todos os pontos que estiverem aqui dentro. Aí ele fez a primeira etapa. Na segunda etapa, aí sim, agora ele vai estar trabalhando com aproximadamente 4 pontos apenas. Ó. Se a gente considerar aqui, ó, o polígono base aqui dessa geometria, em vez de ele trabalhar com o Brasil inteiro, agora ele trabalha com 4 pontos. Agora, desses 4 pontos, aí sim, faça a pesquisa exata. Então, em vez de ele estar verificando todos os pontos do Brasil, se eles estão contidos nesse polígono, ele vai fazer essa verificação apenas com 4 pontos. Por quê? A primeira etapa da consulta já foi feita. O operador parecido com o STO-Relate, só que com a menor exatidão é o STO-Filter. Porque ele sim, o STO-Filter, ele. Opa, acho que passou um pouco mais, né? Isso. Ele verifica quais são os. Ele faz apenas a primeira etapa da consulta. Então aqui agora vai ficar claro o exemplo. Selecione todos os focos que estejam dentro do estado de São Paulo, então estejam dentro do polígono de São Paulo. O STO-Filter, ele fez a primeira etapa da query e parou por aí. Então ele só faz a primeira etapa da query. Quando você não precisa de informação exata, você precisa de performance, aí você usa o STO-Filter. Na prática, normalmente o usuário quer exatidão. Então, é um caso ou outro aí que a gente usa o STO-Filter, não é muito utilizado. E o STO-NN, ele retorna o vizinho mais próximo de determinado ponto. A uma origem extremamente rápida, ele retorna qual o vizinho mais próximo de determinado ponto. Aqui nesse caso, eu estou tentando buscar aquele pontinho lá em Fernando de Noronha.
Estou tentando buscar aqui, eu filtrei aqui, ó, um foco ocorrido lá em Fernando de Noronha. Então, o código foco 17 é aquele cara lá, e ele ocorreu lá em Fernando de Noronha. Eu quero saber qual é o estado mais próximo daquele foco. Qual é o estado mais próximo daquele foco? Ele retorna ali para a gente Rio Grande do Norte. Apesar de Fernando de Noronha pertencer a Pernambuco, ele retorna para a gente. O estado mais próximo de Fernando de Noronha, na verdade, é o Rio Grande do Norte, não Pernambuco. Então, esse algoritmo retorna o vizinho mais próximo. É um algoritmo extremamente rápido e eficaz. Ele sempre retorna com exatidão. Esse método aqui, o SDO Buffer, é um dos métodos mais interessantes. Através do SDO Buffer, a gente consegue, por exemplo, imagine a seguinte situação. A prefeitura vai efetuar a desapropriação de alguns terrenos para efetuar a ampliação de determinada avenida. Então, quais terrenos serão afetados? A gente pode executar uma consulta, traz para mim todos os terrenos que estejam ao redor de determinada rodovia e um raio, por exemplo, de 20 metros. Então, a gente calcula o SDO Buffer de 20 metros. Imagine que esse cara aqui seja a rodovia. Então, a gente calcula um buffer de 20 metros. Um buffer de uma linha gera um polígono. E agora verifica para mim todos os pontos, as residências que estão inside esse polígono. Dessa forma, a gente consegue verificar com exatidão quais serão os terrenos que serão desapropriados, por exemplo. O buffer sobre um ponto, ele gera um ciclo. O buffer sobre uma linha gera um polígono. É como se a gente expandisse ali aquela linha. E o buffer sobre um polígono também gera um polígono. Aqui no caso, tem um exemplo, cria um buffer aqui na região de Minas Gerais. Ele gera uma geometria muito parecida. É como se a gente expandisse aquela geometria de forma que a gente consiga fazer uma pesquisa mais abrangente. Vamos supor, eu quero verificar quais são os focos de dengue de Minas Gerais. E eu quero também verificar, não só de Minas Gerais, mas também nas bordas, porque não adianta eu fazer o tratamento aqui em Minas Gerais, sendo que São Paulo fez o tratamento e São Paulo está aqui vizinho de Minas. Essa doença vai voltar para Minas Gerais. E a utilização do operador é muito simples. Aqui eu passo o G11 e basicamente o G11 e o raio que eu quero. Aqui, nesse caso, são 20 km. E esse buffer aqui, retrata um raio de 20 km. Existem outras funções. Por exemplo, esse pacote SDO-G1 também está no MDSys. Ele contém a maioria das funções espaciais. O SDO-Intercept, ele retorna a geometria contida na interseção entre duas geometrias. Então, qual é a interseção entre A e B? Exatamente esse ponto aqui, esse polígonozinho aqui. Então, ele vai retornar para a gente esse polígono. Ele consegue retornar dessa forma. O SDO-Difference, ele retorna a diferença entre dois polígonos. Então, qual é a área de A que não está contida em B? É A menos B. Aí ele retornou exatamente aquela parte de cima ali, a parte de A que não tem nenhuma interação com B. E o Union, ele retorna, como se ele agregasse as duas geometrias ali e aproveitasse ali a área de interseção dentro de uma vez. Então, a Union B, ele retorna o polígono total aqui já concatenado, como se a gente fizesse uma concatenação de geometrias. O SDO-G1.validate contest, ele verifica se as geometrias possuem algum erro topológico. Existem basicamente 3 tipos de erros topológicos: ponto sobre ponto, linhas cruzadas e polígonos abertos. Então, o ponto sobre ponto fica difícil de representar, mas é como se nesse vértice aqui existissem 3 pontos. Isso é considerado um erro topológico. Algumas ferramentas GIS não conseguem fazer a leitura dessa geometria por possibilidade de erros topológicos. O outro erro topológico é essa questão. Foi desenhado um polígono com linhas cruzadas. Isso na prática não existe um polígono que tem essas linhas cruzadas. Vamos supor, se fossem
avenidas, na verdade, não seria implementado sob o formato de polígonos, e sim sobre a forma de linhas. Então, isso é também considerado um erro. E o polígono aberto também é um erro. Na verdade, se o polígono está aberto, ele não é um polígono, ele é uma linha, ele tem que ser implementado sobre a forma de uma linha, não sobre o formato de um polígono. O SDO de potencial distance, como o próprio nome diz, ele retorna a distância entre duas geometrias. Então, eu peguei como base aquele exemplo de Fernando de Noronha. Ele está a 373 quilômetros de Rio Grande do Norte. Existem outros métodos espaciais, na verdade existe uma afinidade. Esses aqui são os métodos espaciais mais utilizados. O SDO área calcula a área de um polígono e o SDO ele calcula o comprimento de uma linha, porque uma linha não tem área, a gente tem que utilizar o comprimento. Então vamos supor, qual que é o comprimento da Avenida Paulista, por exemplo? Aí o SDO já retornaria para a gente o comprimento exato dessa avenida. Aqui falando um pouco sobre índices espaciais, todos esses operadores eles devem estar embasados de índices espaciais. Então, deve existir uma estrutura de índices espaciais criada para a utilização do relate, do filter. E os índices espaciais servem como base para a verificação topológica, utilizado por todos os operadores espaciais, relate, filter, NN. Eles são criados a partir da especificação de um polígono. Aqui sim ficou bem claro o que é o MPR. Imagine esse polígono aqui. Então, o MPR dele é justamente esse quadrado que contorna o polígono, que é representado pelo menor x e menor y, e maior x e maior y. Então, ele é representado por dois pontos. Através dos dois pontos, a gente tem um quadrado. E quando a gente vai criar o índice, a gente tem que inserir essas coordenadas aqui, que são as coordenadas de atuação das geometrias daquele atributo, uma tabela adicional de dados do órgão, que é a mdcis.sdo Geometry Data Table. A gente basicamente insere o nome da tabela, o nome da coluna e o x e y que constituem o MPR daquelas geometrias. E finalmente o centro de coordenadas, que no caso 82.301 é o TM plus 23. Existem basicamente dois tipos de índices espaciais. Então, o índice R-TRI, eles são formados através de uma árvore parecida com geometria, em que são armazenados os MPR de cada geometria. E através dos MPR, ele vai descobrindo ali qual é o nó daquela geometria procurada. Então, toda pesquisa espacial é efetuada com base no índice espacial. E aqui tem um exemplo, tem um exemplo de como criar um índice espacial. É muito parecido, é similar à criação de um índice tabular. Crie índice, o nome do índice, com tabela, coluna, por aí que tem, tudo igual. Eu só coloco aqui no final o index type diz MPCs.spatial index. Então, é bem tranquilo a criação do índice espacial. Mas antes de criar, a gente tem que ter inserido aquela linha na tabela adicional, senão ele não permite a criação. Porque o índice ele tem que saber qual será a área de atuação, qual será a sua área de atuação geográfica. E o outro tipo é o quad tree. No quad tree ele faz uma decomposição recursiva do espaço de acordo com os quatro quadrantes. Então, quanto maior o nível especificado na criação do índice, maior vai ser a exatidão de procura, maior vai ser a performance da procura. Então, vamos supor, se eu queria um quad tree com nível 1, ele vai dividir a região espacial daquele índice em 4 e você vai, no ato de pesquisa de uma geometria, ele vai verificar, em qual quadrante que está? Esse. Aí depois que ele chegou nesse quadrante, aí ele utiliza um outro recurso para fazer o scan daquele quadrante. Então, provavelmente utiliza uma lista, alguma coisa assim. Se o nível for 2, ele pega cada quadrante divide em 4. Então, nível 1, ele chega só até aqui. Nível 2, ele já cria aqui mais uma subdivisão. E o nível 3, ele pega cada quadrante e divide mais 4. E assim sucessivamente de forma recursiva. Então, quanto maior o nível, maior a performance. Mas, quanto maior o nível, maior a utilização de espaço disso para armazenar esse índice. E aqui, o exemplo de criação
ao INCR-TRI, só que aqui no finalzinho a gente coloca esse parâmetro aqui, ó, o número de dimensões do índice. Então, 2 dimensões, eu vou criar essa forma, 3 dimensões, 1 dimensão. E aí só a referência utilizada na apresentação. E agora a gente finaliza aí. Agradeço a todos pela atenção. A gente abre aí para. Bom, eu gostaria de agradecer a palestra, a presença, desde Belo Horizonte, especialmente palestrar para o EMPO. Então, eu preciso que você faça 2 perguntas, que você sorteado um livro de certificação, um CP, tá, da LG, e da Books, e depois vai ter outra pergunta que é um vale de R$80 para comprar na SPL Magazine. Tá? Tinha umas damas do Rudinho aí, mas eu peço para o pessoal da Digicard não responda essas perguntas. A primeira pergunta: qual é o operador espacial utilizado em pesquisas onde há necessidade de exatidão na resposta? Mas ele respondeu. Bilhete. E a segunda pergunta quais são os sistemas de coordenadas mais utilizados no Brasil? Beleza. Obrigado, gente. Muito obrigado.